Se você também colocar sua confiança em um homem chamado Jesus, esse homem vai te curar, esse homem vai libertar você e vai salvar você de tudo. Então você deve levar a palavra de Deus confiando numa coisa, que você não vai voltar vazio de lá. Aí muitas pessoas dizem: se Deus existe, para que acontecem tantas coisas ruins? Porque Deus, Ele quer mostrar para você que se você não estiver do lado dele, de que lado você vai estar? Louvado seja Deus. E felizes são aqueles que ouvem e obedecem a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Livro de João 3, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O tema de hoje, meus amados e minhas amadas irmãs, é coisas que só Deus pode fazer. E sabemos que Ele é um Deus que pode tudo. Ele pode todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Ele. É um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que tudo que você pensar na sua vida, Ele faz. É só você confiar. Aquele que confia em Deus tem tudo na vida, e quem não confia nada tem. Então eu tenho para vocês aqui alguns exemplos das coisas que somente Deus pode fazer. E eu quero começar do início, que Deus, Ele criou Adão e Eva e colocou todos os dois em um lindo jardim para habitar eternamente. Foi aí quando Satanás ele se rebelou contra a sua esposa, a Eva, e fez ela tropeçar. Ela pecou, e fazendo assim, Adão fez do mesmo modo que ela, da mesma forma que ela. Então, meus amados irmãos, naquele momento que Deus disse: comei de todas as árvores, dos frutos de todas as árvores, menos a daquela ali. Você não pode descumprir uma palavra de Deus, porque se você descumprir a palavra de Deus, Ele é fiel, Ele não volta a palavra dele atrás. O negócio dele é seguir à frente, mais adiante. Então, naquele momento que Adão caiu na conversa de Eva e comeu daquele fruto, ele desobedeceu a palavra de Deus. Então Deus tirou ele daquele jardim, expulsou ele de lá, e até hoje o que estamos vendo neste mundo é só desgraças. Desgraça, louvado seja Deus. E tem gente perguntando: se Deus existe, por que é que existem tantas coisas ruins no mundo? Porque existem dois caminhos, um estreito e um largo, céu ou inferno. E então quando Deus expulsou os dois do jardim, louvado seja Deus, foi para mostrar para eles que se eles não ficassem do lado de Deus, eles iriam sofrer. E foi o que aconteceu, e é o que está acontecendo nos dias de hoje. Por que é que está acontecendo tantas coisas ruins? Aí muitas pessoas dizem: se Deus existe, para que acontecem tantas coisas ruins? Porque Deus, Ele quer mostrar para você que se você não estiver do lado dele, de que lado você vai estar? Medite na palavra de Deus, porque Deus, Ele é poderoso e Ele pode todas as coisas, e Ele ama o pecador, mas Ele aborrece do pecado. Louvado seja Deus. Aqui no livro de Marcos capítulo 5, versículo 25, temos um exemplo das coisas que só Deus pode fazer. E uma das coisas que Ele pode fazer, meu amado irmão, é curar. Naquele tempo existia uma mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, louvado seja Deus. E ela sofria muito com aquela enfermidade. Ela não sabia mais o que fazer, gastava todo o seu dinheiro e nada resolvia. Nada resolvia. Até que um dia ela colocou toda a sua confiança em um homem chamado Jesus. Se você também colocar sua confiança em um homem chamado Jesus, esse homem vai te curar, esse homem vai libertar você e vai salvar você de tudo. Creia na palavra de Deus. Esta mulher, ela não duvidou da palavra do Senhor. Ela ouviu falar em um homem chamado Jesus e disse: se eu for até lá e tocar na orla dele, eu serei curada. Ela saiu de casa determinada, saiu enferma, mas com toda a certeza da vida que quando voltasse, voltaria curada, sarada. Para a honra e glória do nome do Senhor, ela voltou curada, ela voltou sarada. Sabe por quê?
porque ela não desconfiou da palavra de Deus. Ela acreditou na palavra do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Então ela foi até lá. E quando Jesus iria passando, ela fez da mesma forma que ela estava desejando fazer. Tocou na orla dele e de repente aquela mulher foi curada naquele momento. Louvado seja Deus. Jesus, quando sentiu ela tocar em sua orla, ele saiu no meio da multidão e disse: alguém me tocou. Pedro se levantou e disse: mestre, tem muita gente por aqui, mestre. A multidão te aperta e tu vem me dizer quem me tocou? Então Jesus, ele sabendo de tudo, ele falou aquelas coisas para que você entendesse que ele não deveria perguntar a ninguém. Quando ele quer uma coisa, ele vai até lá. Então ele mostrou para todo mundo que ele não precisou perguntar para ninguém. Ele foi até lá na mulher e disse: seja curada deste teu mal. Vá embora e não peques mais, para que coisas piores não te aconteçam. Essa mulher falou que havia 12 anos com esta enfermidade, tinha gastado muito com os médicos e nada resolvia. Mas quando ela conheceu um homem chamado Jesus, esse homem curou. Esse homem libertou ela de todo mal. E até o pecado dela, ele salvou. Tirou ela de todos os pecados. Ele disse: seus pecados estão perdoados, vá embora e não peques mais. Glória a Deus! Coisas piores não te aconteça. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, outra coisa que só Deus pode fazer é perdoar. E no momento que ele estava naquela cruz, estava para morrer já, havia 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E um deles começou a zombar da palavra de Deus, que é o próprio Deus. Começou a zombar de Jesus, dizendo: se tu é o Filho de Deus, desce daí e salva a si mesmo. Ou então salva nós. Você não é o Filho de Deus? E Jesus, angustiado, porque não tinha ninguém do lado dele naquele momento. Ele estava sofrendo, passando por uma triste agonia naquele momento. E ele não tinha ninguém para contar com ele. E além disso, Satanás se levantou através daquele homem, dizendo que se você é o Filho de Deus, desça daí e salva a si mesmo. Mas Deus de lá de cima, ele olhou para Jesus. Ele olhou para Jesus e usou o outro lado, lá do outro lado, e disse: mestre, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Aí Jesus, ele pegou toda a tua força e disse: ainda hoje você estará comigo no reino de Deus. Você acredita que você estará no reino de Deus? Então glorifique o nome do Senhor, porque Ele é fiel na sua vida. Glória a e a Deus. palavra dele vai ser cumprida. Acredite na palavra de Deus, meus amados e amadas irmãs, porque Ele é um Deus que transforma, é um Deus que muda, um Deus que perdoa. Louvado seja Deus. E você deve contar somente com Ele. Louvado seja Deus. Coisas que só Deus pode fazer. Aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 36, a palavra de Deus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Então Ele é um Deus também que liberta, né? Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Após o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você deve conhecer a verdade, e a verdade está na palavra de Deus. Quando você abre a palavra de Deus, é o próprio Deus falando com você. Acredite na santa palavra do Senhor, porque Ele é fiel para te dar a vitória, em nome de Jesus Cristo. E aqui no livro de João 15, versículo 13, a palavra de Deus diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos outros. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que Deus e o que Jesus tem mandado nós fazer é levar a sua palavra. E o que estamos fazendo aqui neste momento é levando a palavra de Deus, fazendo o ide de Jesus, né? Louvado seja Deus. Ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Louvado seja Deus. Então não estamos aqui em vão, estamos aqui em nome de Jesus. E se você acreditar na palavra de Deus, Ele vai perdoar todos os seus pecados e vai livrar você de toda tempestade. Louvado seja Deus. E uma das coisas, meus amados, que Deus também pode fazer é destruir Satanás. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor.
Aqui no livro de Romanos, capítulo 16, e versículo 20, a palavra de Deus diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Haverá um dia, meus amados e amadas irmãs, que haverá um só rebanho e um só pastor. Estamos aqui lutando para isso, para viver eternamente ao lado do nosso Senhor Jesus. E lá não vai existir Satanás, lá não vai existir choro, nem tristeza, nem morte, nem dor, porque assim diz a palavra de Deus: eis que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Enxugarei dos teus olhos todas as lágrimas, e lá você será feliz eternamente. Está escrito na palavra do Senhor. Coisas que só Deus pode fazer é salvar. Louvado seja Deus. Em João 3, versículo 16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a vida do seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós naquela cruz. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, aqui na palavra de Deus, em João 3,16, a palavra diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele chegou ao ponto de entregar o melhor dele por cada um de nós. Por cada um de nós. Louvado seja Deus. E se o nosso Deus, nosso Cristo, voltasse hoje, o que você tinha preparado para Ele? Louvado seja Deus. Irmãos, Jesus tem pressa para levar a tua palavra. Você tem pregado para o seu vizinho hoje? Você tem levado a palavra de Deus para alguém hoje? Não perca tempo, porque tudo vai ser cobrado também lá na glória de Deus. Deus vai cobrar de você. Seu vizinho às vezes não conhece a palavra de Deus. Aí vai chegar naquele momento lá que Deus vai estar com você e Ele vai perguntar: por que você não levou a palavra para ele? O que foi que faltou para você levar a palavra para ele? Todos os dias você vai à igreja, todos os dias você vai à casa do Senhor, à casa da oração, mas não fala de Deus, não fala de mim para o seu vizinho, não fala de mim para o seu amigo que convive com você o tempo todo. Que amor é esse? Quem sou eu para julgar, né? Eu estou dando só um exemplo, né? Louvado seja Deus. Então Ele entregou, meus amados irmãos, o melhor dele por cada um de nós. Se Ele fosse outro, Ele entregaria qualquer coisa por nós. Será que você teria coragem de entregar a vida do seu filho por um vagabundo, por um marginal, por um maconheiro? Não entregaria de jeito nenhum. Deus, Ele entregou por todos. Ele disse: não amaldiçoe aquele a quem Deus já abençoou. Então creia na palavra de Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Às vezes tem gente que diz: aquele ali está perdido na cachaça, aquele ali está perdido nas drogas. Mas você sabia que se você levar a palavra para ele, ele pode ser salvo? Louvado seja Deus. Você sabia que se você levar o evangelho de Cristo para aquele cachaceiro, aquele que você diz que não vale nada, quando você diz isso, você está tomando o lugar de Deus, e na verdade quem não está valendo nada é você. Cala a sua boca, somente leva a palavra de Deus. E Jesus disse: leve somente a minha palavra, que o Espírito Santo de Deus é quem vai convencê-lo. Então você deve levar a palavra de Deus confiando numa coisa: que você não vai voltar vazio de lá. Alguma coisa vai ser resolvida naquele momento. Então leve a palavra de Deus e confie que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Aqui no livro aos Colossenses, capítulo 3, versículos 23, diz assim a palavra de Deus: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Pois quem fizer agravo, receberá o gravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Eu vou repetir esta palavra porque ela é muito forte. Tudo que você fazer, faça como se fosse para Deus. Louvado seja Deus. Olha, aquela pessoa pode não valer nada para você. Se te pedir um copo de água, dê um copo de água àquela pessoa, porque ele sente sede. Se ele falar para você: eu preciso disso, se você não tiver condições, tudo bem, mas se você tiver, ajude, porque não é somente ele que você está ajudando. Se você fazer assim, primeiramente está fazendo para Deus. Ele disse: olha, tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Então quando você faz alguma coisa para alguém, é para Deus primeiramente que você está fazendo. Se você fizer coisas boas, primeiramente é para Deus que você está fazendo.
Mas se fizer coisas ruins, primeiramente é para Deus também. E o que será de você na volta de Cristo? Né? Louvado seja Deus. E ele diz aqui, ó: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serves. Louvado seja Deus. Entendeu agora a mensagem? Quando você faz o bem para alguém, está servindo a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, perdoe, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que o perdão tem que prevalecer. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou a nós. Nós hoje temos o poder e somos feitos filhos de Deus. Por quê? Porque sendo nós ainda pecadores, Cristo Jesus entregou a sua vida por cada um de nós. E depois da morte de Cristo, recebemos o poder de se tornarmos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, devemos fazer a vontade de Deus e não do mundo. Se você fizer alguma coisa ao contrário da Bíblia, você está adorando ao diabo. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva, naquele momento. Eva fez a cabeça de Adão e ele caiu naquela tentação de comer aquela maçã, né? Que era uma prova que não poderia, para que não acontecesse coisas ruins com ele e com todos nós, que Deus já sabia do que iria acontecer no mundo. E quando Adão pegou desta maçã para comer, eu lhe faço a pergunta. Jesus disse: olha, daqui você não come essa fruta. Se você comer, você vai perecer. A mulher vai lá e diz: Adão, pode comer, que a serpente falou que a gente não vamos perecer. A quem foi que Adão adorou? A Deus ou ao diabo? Ao diabo. E Deus tirou tudo dele, porque Deus é um Deus que sente ciúme de adoração. Toda honra e toda glória deve ser exaltado para o nome santo do Senhor, porque Ele é quem merece todo louvor, em nome de Jesus Cristo. Devemos fazer tudo, meus amados irmãos, como se fosse para Deus e não para os homens. Louvado seja Deus. Coisas que só Deus pode fazer é a proteção. Mas fiel é Deus, que vos confortará e guardará você do maligno. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Deus perdoa, e Ele também quer que você perdoe a seu irmão. Se você não perdoar ao seu irmão a qual você vê, então como é que você vai confiar em Deus se você nunca viu? Se você não tiver coragem de perdoar o seu irmão a qual você vê, como é que você vai acreditar em Deus que você nunca viu? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Havia um homem que ele não quis perdoar. E o que aconteceu com ele? Ele sofreu muito por falta de perdão. Porque se você não perdoar, o nosso Deus também não vai perdoar você. Então este homem devia 10 talentos ao seu senhor. E o seu senhor chegou até ele e disse o seguinte: paga-me tudo que deve, ou então te jogarei na prisão. Você só vai sair de lá quando você me pagar tudo. E este servo disse para o seu senhor: tem compaixão de mim, Senhor, e eu te pagarei toda a tua dívida, a minha dívida. Louvado seja Deus. Então aquele senhor teve compaixão dele, se encheu de íntima compaixão e perdoou a sua dívida e pediu que assaltassem ele. E este homem foi perdoado. Só que este homem tinha um conservo seu que devia também a ele. E ele chegou até lá e disse: paga-me o que deve. E o seu conservo disse a mesma coisa que ele disse ao senhor dele. Ele disse: tem compaixão de mim, Senhor, e eu te pagarei toda a minha dívida. Louvado seja Deus. E então ele disse: jogai ele na prisão, nos tormentos, e que ele não saia de lá até que ele me pague toda a dívida. E os outros servos, vendo aquela coisa acontecer ali, correu e foi contar ao Senhor daquele homem, daquele moço. E quando chegou lá, o seu Senhor disse: servo mau, te perdoei toda a tua dívida, e você não usasse de compaixão para com seu irmão, você não fizesse o bem para o outro, sendo perdoado você não perdoou. Jogai ele nos tormentos e que ele não saia de lá enquanto não pagar toda a sua dívida. Glórias a Deus. Assim também será na volta do Filho do Homem. Se você não perdoar aos homens
as suas ofensas. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E esta, meus amados irmãos, é a palavra que eu tenho nesta noite. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.